Josh Emmett e Calvin Kattar se enfrentaram na luta principal do UFC. A luta foi válida na categoria peso-pena e quem venceu foi o Josh Emmett na decisão dividida. E é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora, mas antes de começar, clica no bendito inscrever-se aqui embaixo. Sua mão não vai cair. E se você ativar as notificações no sininho, o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo. Então, faz isso agora. E vamos lá falar sobre essa luta. Como eu disse, quem venceu foi o Josh Emmett. Ele era zebra nas bolsas de apostas. Na minha opinião, ele também era zebra. Ele venceu na decisão dividida, mas eu não concordei com essa decisão. Eu acho que o Calvin Kattar venceu e nos sites especializados, a maioria também acha que o Calvin Kattar venceu e mesmo os fãs que votaram também viram vitória do Calvin Kattar em sua maioria. 78,5% dos fãs também viram a vitória do Calvin Kattar. Os juízes, né, vou falar primeiro da pontuação e tal, e depois eu dou mais detalhes da luta. Os juízes, os três, né, dois deles marcaram vitória pro Josh Emmett, lógico, e um marcou pro Calvin Kattar. O que marcou pro Calvin Kattar, o Douglas Crosby, marcou exatamente o que eu vi. Ele marcou o segundo, o quarto e o quinto para o Calvin Kattar, o primeiro e o terceiro para o Josh Emmett. Inclusive, essa pontuação de 3 rounds a 2 foi o que a maioria dos sites especializados viram e os fãs também. E, inclusive, foram exatamente esses rounds. Então, todo mundo teve essa mesma visão. O Sal D'Amato, que foi o outro juiz, ele marcou o quarto e o quinto para o Kattar, que foi o que eu vi, o que o Douglas Crosby viu e que o resto todo mundo viu que eu estava falando. Só que o segundo round ele não marcou pro Kattar, ele marcou pro Emmett. Dá pra entender, sabe? Não vou dizer que é um garfo, mas eu não concordo, né? E o Chris Lee foi o mais estranho na minha opinião. Ele marcou o quinto, que foi claro pro Kattar. O quarto, na minha opinião, também foi claro. Ele não marcou pro Kattar, ele marcou pro Emmett, sendo que o Kattar praticamente golpeou o dobro das vezes. E ele marcou o segundo pro Kattar. Então, o segundo e o quinto eu concordo totalmente com ele, mas o quarto não. Então ele acabou dando 3-2 pro Josh Emmett. Como eu disse, pra mim 3-2 pro Kattar, ele não venceu, não concordo, mas vamos falar da luta. A luta foi a luta da noite. Eu disse aqui no vídeo de pré-evento que eu achava que essa seria a luta da noite, ou a luta do Ed Wineland e tal, só que o Ed Wineland foi nocauteado muito rápido, então nem teve luta, então não tinha como ser a luta da noite, né? Mas essa realmente acabou sendo, o evento foi sensacional, só luta boa, mas essa luta realmente mereceu o bônus de luta da noite. Quando a luta começou, o Kattar tava muito morno, né? Porque a luta tem 5 rounds, ele já lutou 5 rounds, então ele já tem essa experiência, ele sabe que o Josh Emmett é explosivo, golpeia com muita força, então ele meio que, na minha opinião, parece que foi estratégia, deixou o Josh Emmett gastar mais o gás ali, tentou administrar, tentou sobreviver para quando o Josh Emmett caísse de rendimento, ele conseguisse colocar o volume dele, ele é muito técnico e tal, usa muito bem os jabs, e aí ele fosse ganhando os outros rounds. Tanto que ele ganhou o quarto e o quinto, que foram os dois últimos, e, na minha opinião, ganhou o segundo, mas naquele segundo ainda tava meio complicado realmente, não foi um round tão claro assim, dá pra enxergar pro Josh Emmett, mas, enfim, eu não enxerguei como eu disse. Então, grande parte da luta foi na trocação, os dois ali com um box muito bom, de vez em quando coloca um chute, uma cotovelada, mas realmente trocando muitos golpes ali com as mãos. O Emmett geralmente colocando mais potência, o Kattar colocando mais velocidade, tentando colocar mais volume, tentando entrar com os golpes mais limpos, uma cotovelada ali também entrou bem, os dois saíram bem machucados ali realmente, então assim, foi uma luta bem emocionante. Olhando as estatísticas da luta ali, a gente teve o Calvin Kattar no total conectando 130 golpes significativos e tomando 107 ali nos rounds, né? Se a gente for olhar, o Calvin Kattar conectou mais no primeiro round, mas o Emmett, na minha opinião, até venceu, mesmo conectando 3 golpes a menos, porque ele colocou golpes bem duros. No segundo round, que eu vi vitória do Kattar, ele conectou 4 golpes a menos que o Emmett, mas ele conectou os golpes mais limpos, na minha opinião. Depois a gente teve no terceiro o Emmett conectando mais, e no quarto e no quinto o Kattar conectou mais, bem mais, inclusive, ainda mais no quarto round, que ele conectou 41 e tomou só 21. Então, foi uma diferença bem grande de golpes, e mesmo assim, um dos juízes lá não deu esse round pro Kattar, né? Então a luta foi, como eu disse, de trocação, os dois extremamente agressivos, né? Principalmente ali do terceiro, do segundo ali, mas do terceiro pra frente, trocaram mais, se entregaram, valia a posição no ranking do Kattar, né? O Kattar era o quarto e o Emmett o sétimo, então o Kattar precisava vencer para não sair do top 5 ou acabar ficando em quinto ali, né? Não sei. E o Emmett valia a entrada e quem sabe uma disputa por cinturão muito em breve. Então o Emmett acabou se dando melhor, né? Pelo menos na decisão de 2 dos juízes, e agora ele deve entrar no top 5. O lado bom é que o Kattar, ele já disputou algumas lutas com os caras que estão ali em cima e tal, e o Emmett meio que é um cara que traz
é um cara diferente ali e tal, enfim, é um cara que, na minha opinião, como lutador, não é melhor que o Kattar. Eu até acho o Kattar melhor. Só que o Emmett, ele leva esse risco, esse fator da potência. Então, ele enfrentar os outros caras ali pra cima, quem sabe um dia disputar o cinturão, ele pode não ser o melhor tecnicamente, no geral e tal, mas é um cara que leva risco pra qualquer um, porque a mão dele é muito pesada. Se você não ficar esperto, ele pode te nocautear. Então é legal ter um cara desse que leva risco pra qualquer um. Isso dá emoção pras lutas, né? Então, nesse sentido, realmente foi legal o Josh Emmett ganhar. E também, o Calvin Kattar não pode reclamar muito, porque realmente a luta foi parelha. Se ele tivesse colocado mais ritmo, não deixasse o Josh Emmett tão à vontade, ele poderia ter feito uma luta mais clara para os juízes. Então, também não dá para reclamar muito, porque não foi aquela luta muito clara para ele e tal. Enfim, então é aquela coisa, deixou para o juiz, tá suscetível a passar raiva, não tem jeito. Mas falando da qualidade da luta, foi sim a melhor luta da noite. No começo eu tava achando, né, pô, não parece que vai ser tão boa. Um monte de luta boa, eu falei, justo a principal, que pra mim ia ser a melhor, vai ser ruim. Mas depois eles esquentaram e aí a luta rolou. Então, foi sim muito boa luta. Tivemos ali 4 tentativas de queda do Josh Emmett, mas não conseguiu derrubar. Não teve controle ali de posição nem de um lado nem do outro. Então, praticamente foi uma luta de trocação e foi bem legal. E o Kattar resistiu a alguns golpes bem pesados, depois conseguiu colocar mais volume. No final das contas, mais bateu do que apanhou nas estatísticas, mas não adiantou, né? Deram para o Josh Emmett. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Você gostou dessa luta, concordou que foi a luta da noite, concordou com o resultado? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Como eu disse, para mim, o Calvin Kattar levou, mas na opinião de 2 juízes não. E aí acabou o Josh Emmett vencendo oficialmente. Deixa sua opinião aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!